Então hoje nós vamos falar sobre Paulo. Quantos conhecem Paulo? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é um cara muito legal, né? E tem a projeção aí, tem uns slides, já coloca aí para mim, mano, por favor. Então Paulo é um cara muito bom. Mas o começo de Paulo não é tudo aquilo que a gente pensou. O começo de Paulo começa lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. A história de Paulo começa, a gente começa a apresentação de Paulo lá no capítulo 7 de Atos. E aí vem o Novo Testamento inteiro. Paulo escreve várias cartas. Mas é importante a gente lembrar que Paulo, ele inicialmente era um perseguidor de cristãos. Ele matava cristãos. Ele não era um cara legalzinho, crentinho, né, que sempre estudou na igrejinha. Não, ele era um matador de cristãos. Tem como colocar o slide aí, mano? O tema é quanto... Volta. O tema de hoje é... Oxe, Jesus, dedo metralhadora. Primeiro, vai. Quando você vai com muita intensidade, mas você se perde. Quando a gente vai com muita intensidade sobre uma coisa, mas a gente se perde no meio do caminho. E a gente vai estudar a vida de Paulo nisso. O primeiro texto que eu queria começar, agora sim, é o texto de Gálatas 1:23. O texto de Gálatas 1:23 diz assim: sabiam apenas o que as pessoas diziam, falando sobre Paulo. Aquele que nos perseguia, agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. Você pode repetir comigo que está entre aspas? 1, 2, 3 e... Aquele que nos perseguia, agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. Era assim que os caras definiam Paulo. Ele sai de matador de cristão, louco, para isso aí, ó. Aquele que nos perseguia e agora anuncia a mesma fé. Paulo, o nome dele romano era Saulo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Todos esses dados aqui, está tudo lá no livro de Atos, a gente conhece a história de Paulo muito por Atos. E Tarso, a cidade de Tarso não era uma cidade insignificante. Nessa série que a gente vai fazer, a gente vai estudar outros personagens também da Bíblia. A gente sempre tem que entender onde eles estão, qual é o contexto deles. Porque uma coisa, hoje a gente fala, né, por exemplo, o cara nasceu nos Estados Unidos, o cara nasceu, sei lá, num país da Europa. Então parece que isso ajuda, né, a dar mais moral pro cara, né? Então se sei lá, um político que nasceu numa França, o cara tem uma certa reputação. O jogador de futebol que nasceu no Brasil tende a ser bom, né? Mas nem todo mundo é bom, a gente sabe disso, né? Vários que tentaram carreira futebolística e não conseguiram, Então, acreditem se quiser, gente, eu era um ótimo goleiro, mas Deus não tinha isso para minha vida. Então, mas é sinônimo, certo? Quando você fala de onde aquela pessoa vem, normalmente a gente tenta, dar mais peso, né? Dá mais peso para aquela pessoa. Então Tarso não era um lugar insignificante. Tarso era um centro da cultura grega. Era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Paulo, ele nasce como cidadão romano, que o Império Romano é gigantesco naquela época. Mas o mais interessante é que Paulo, ele é judeu, então ele estudou todo o Antigo Testamento nos pés de Gamaliel, que você vê lá em Atos também. Paulo foi instruído numa cultura dos judeus chamadas de fariseus. Então Paulo era um fariseu, ele estudou numa escola de fariseus. Porque, né, fariseu é sinônimo de coisa ruim na Bíblia, né? Aquele bando de fariseu. Não, fariseu era um tipo de pessoa, um tipo de classe dentro dos judeus que observavam a lei. Eles observavam e zelavam pela lei. Ou seja, Paulo conhecia tudo que tinha para conhecer do Antigo Testamento e da lei. Tudo. Paulo não era um cara aleatório. Está andando, caiu do cavalo, ficou cego. Jesus! Não. Ele era um cara que conhecia muito da palavra. Ele conhecia muito. E lá no acampamento a gente falou sobre Davi. Davi era um cara que era o quê? Pastor de ovelhas. O próprio pai esqueceu dele na hora que o profeta foi lá na casa dele. Mas Paulo já é diferente. Todo mundo estava de olho em Paulo. Paulo era o cara. Paulo tinha carta branca para matar cristão. Paulo pedia, o concílio aprovava. Então, Paulo, ele conhecia profundamente a cultura grega, ele falava aramaico, ele era herdeiro de fariseus, era observador da lei, ele era mais avançado do judaísmo no seu tempo. Lá em Gálatas 1:14 fala sobre isso. E considerando todos esses aspectos, a gente consegue entender que Paulo era um cara bem de vida. Paulo era um cara de uma classe interessante. Paulo não era um cara simprinho, humildinho,
Porque às vezes a gente pensa muito que igreja é só para gente humildinha, pobrinha, simprinha. E sabe, gente, você pode ser uma pessoa simples e ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser uma pessoa muito intelectual e ser cheio do Espírito Santo. Assim como você pode ser um cara simprinho, sem nada do Espírito Santo. Ou você pode ser alguém muito inteligente e culto, sem nada do Espírito Santo. O que difere a vida de um cristão é o quanto de Espírito Santo, o quanto da liberdade e paixão por Jesus ele tem. E não a formação ou o tipo de escola que ele participou. A gente vê isso na vida de Paulo. Então Paulo ele começa como perseguidor e assassino. No livro de Atos dos Apóstolos nós somos informados, né, que Estevão foi apedrejado. Pode botar o próximo aí, mano. Ah não, volta. Não é o texto ainda. Estevão é um dos primeiros na igreja. E o negócio absurdo que mostra é que Estevão foi apedrejado aos pés de Paulo. Olha que maluco. Em Atos 7, a gente tem o apedrejamento de um cristão por ele ser cristão. E quem estava lá vendo tudo? Paulo. Atos 7:59 diz assim, ó: enquanto atiravam pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. É engraçado que a Bíblia não fala que ele morreu, fala que ele adormeceu. E Saulo, então Paulo, concordou inteiramente com a morte de Estevão. Paulo era cabuloso, mano. Paulo não era brincadeira, não dava para brincar com Paulo nisso. Gente, Paulo ele tinha tamanha, eu estou falando muito do Saulo, né? Do antigo Paulo, para a gente entender o tamanho da transformação, quão improvável ele era. Ele tinha uma posição tão importante que ele solicitava cartas: olha, eu vou matar cristão em Damasco. Os caras falavam: é o Paulo? Manda bala. Paulo vai matar mesmo, Paulo não brinca em serviço. Então sabe, gente, em Atos 9:1, o próprio Paulo afirmava que ele respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Ele que começa a perseguição em Jerusalém. Tudo que você vê, igreja perseguida, começa, o estopim do negócio começa com Paulo. Você tem noção disso? É Paulo que inicia uma perseguição com os cristãos. É Paulo que começa uma coisa assim, que poderia soar muito triste para os cristãos daquela época. Mas Deus usou aquela situação e transformou em algo bom. A situação ruim, aquele perfil ruim que Paulo tinha, e aquela loucura, Deus transformou em algo bom. Volta lá para aquele lá, Gessé. O segundo slide lá, o próximo. Próximo, por favor. Deus escolhe os capacitados também. Deus não escolhe só as pessoas que ainda não estão prontas. A gente viu isso. Davi é um cara que não estava pronto. Moisés é um cara que não estava pronto. Raabe é uma mulher que não estava pronta. Maria, mãe de Jesus, era uma mulher que não estava pronta. Ninguém estava pronto para quando Deus aparece para trazer uma promessa, para chamar para um negócio. Mas Deus também chama aqueles que já se prepararam. Deus também chama aqueles que já se prepararam. Que Paulo não podia ser Paulo se ele não tivesse antes se preparado. Ah, mas eu quero ser Paulo. Legal. Quanto tempo você está estudando a palavra? Quanto tempo você está lendo? Quanto tempo você está no relacionamento com Deus? O importante, gente, não é como a gente começa na vida cristã. O importante é como a gente termina. A gente fica muito preocupado em começar tudo certo. Não, porque se eu começar para ser crente, eu tenho que começar de verdade. Eu vou abandonar tudo antes, para então agora virar crente. Já pensou isso já? Não, a minha vida ainda está ruim, eu ainda falo palavrão, então eu não posso conhecer a Jesus. Não, porque eu ainda uso minhas drogas ali, então eu ainda não posso conhecer Jesus. Não, porque eu ainda não sei o que e eu não posso conhecer Jesus. Para! Quem disse isso? Isso não está na Bíblia. Jesus ele é capaz de libertar você de todas essas coisas. Você tem que ter o real interesse de abandonar isso. Amém, gente? É isso que Jesus faz.
Mas ele liberta eu e você não com base na troca. Ele liberta porque Ele ama. Porque Ele não quer ver a gente escravo dessas coisas. Não faz sentido isso? Pô, mas você sabe que algo é ruim para uma pessoa. Você quer colocar aquela pessoa para ser escravo disso? Quem quer fazer isso? Ninguém quer colocar alguém para ser escravo de outra pessoa. Então Jesus, Ele entra em toda essa história da humanidade para libertar a gente. Então a gente não tem que ficar bom para vir para a igreja, a gente vem por amor a Jesus, porque a gente precisa mudar de vida. Quantos aqui vieram para a igreja porque precisam mudar de vida, além de mim? Alguém mais? A gente é consciente, né? A gente não é burro. Não, mano, olha, eu sei que eu estou tomando umas decisões que, não está indo para o caminho certo, então eu quero mudar, e eu sei que ali é um espaço onde eu vou poder conhecer, eu vou ter pessoas que vão me ajudar e tudo mais. Maravilha, começa assim. Mas aí tem um momento que vira uma chave, que é escolha pessoal, certo? Fala, eu preciso abandonar a antiga maneira que eu vivia e viver uma nova vida com Cristo. É assim que funciona o Evangelho. Espera ficar bom, para depois ver se vai dar certo, é perda de tempo, gente. A prova disso é a vida de Paulo. Paulo chegou bagaço. Paulo chegou matando crente. Paulo chegou com o sangue de Estevão nas mãos. Tem noção? Depois que Paulo se converte, gente, Paulo vai até os caras em Jerusalém, e eles ficam meio tipo, não, mano, Paulo matou Estevão. A gente não pode aceitar Paulo aqui com a gente. Como assim? Da noite para o dia ele virou Paulo? 2 capítulos atrás ele estava matando Estevão. Agora no capítulo 9 ele já está de boa, já é crente, é nós. O pessoal estava justo de duvidar, não estava? Tinha razão. Mas é isso que Jesus faz, gente. Ele não espera a gente ficar bom. Ele pega a gente como a gente está, como vasos, ele quebra e ele começa a formar de novo. É assim que acontece. Há um pensamento errado, sabe, às vezes na igreja, gente, que a gente gosta de sacramentalizar a ignorância. A gente fala, quanto mais simples eu for, melhor. Só que a gente tem que parar de limitar Deus nessas coisas. A gente limita Deus. Quando você pensa que isso aqui é só para mim, falar é só para mim, você está completamente enganado, é para você. O Senhor Jesus chamou você, sede minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, sabe, não é uma parada de desempenho, é uma parada de coração. Todos vocês podem estar aqui fazendo isso que eu estou fazendo. Amém, gente? Todos vocês podem. Todos vocês podem. A questão é que a gente tenta limitar a Deus. A gente limita muito a Deus. Deus usou os sonhos de José. Deus usou a obediência de Maria. Deus usou o rei da Pérsia, que nem crente era, Ciro, para atender aos desejos. Quando Neemias lá foi reconstruir a cidade. Gente, não é brincadeira o que Deus faz. Se Deus está no propósito, nada para Ele vai ser impossível. Mas a gente tem que estar disposto a não ficar limitando Deus nessas coisas. Paulo era extremamente capacitado. Deus usou Paulo para isso. Das 27 cartas do Novo Testamento, 13 foram escritas por Paulo, gente. O perseguidor de cristãos escreveu 13 cartas. Inclusive aquela que todo mundo posta. 1 Coríntios 13. Ninguém sabe nem que é da Bíblia. Agora percebe, Paulo era um vilão, era ou não era? E todo vilão se move por um ideal. Pensa aí, os mutantes lá do X-Men, lembra do X-Men? Você tem a turma do Xavier, que são os bonzinhos, e você tem o Magneto, certo? E se você assistiu o desenho igual eu, você chegava da escola e assistia o X-Men do desenho, X-Men Evolution, você lembra que tinha uns momentos que você falava, o Magneto não está errado, certo? Poxa, os caras construíram um roteiro num ponto que você fala, quem está errado são os humanos tem que morrer mesmo e tem que ter uma nova geração de só mutante. Alguém já pensou assim? Já... É nós, nerds. Então assim, a gente tinha essa, porque você fala, com certeza. Tem uma hora que você está do lado dos mutantes, morram humanos. Mas aí quando você ouviu o discurso do Xavier, você fala, é verdade, tem que viver em comunhão. Mas é engraçado que os que ficavam lá com o Magneto, eles acreditavam que eles tinham que matar os seres humanos normais. Eles tinham um ideal, não tinham? E para eles isso estava certo. Para eles não estava errado, estava? Não. Cara, para aquilo que eu acredito, eu tenho mesmo que estourar.
O Coringa mesmo do Batman. O Coringa, ele é muito engraçado. Ele é o inimigo do Batman. O Batman tem todo, né, a crise dele lá. Não vou pregar sobre o Batman hoje, mas o Batman é muito legal para pregar um dia. Ele tá lá, ele não é da lei, mas ele luta contra os bandidos e não sei o quê. Tem sempre aquela dúvida de quem é o Batman, do caráter dele, se ele é uma pessoa boa ou ruim. Mas o Coringa, ele vem nisso. O Coringa se levanta, se você vê, o filme nem tanto, mas é mais nos quadrinhos. O Coringa, ele levanta, ele quer destruir o sistema. Então ele quer usar o sistema, ele quer explodir o banco pelos próprios banqueiros. Ele sempre quer usar o sistema para estragar o próprio sistema. Só que ele acha, no fundo, que isso é bom. Você entende? Todo vilão, toda construção de personagem é sempre aquilo. Ele tem uma tamanha convicção de que aquilo é bom. O muçulmano xiita, ele mata em nome de Deus para salvar o mundo da prisão capitalista ou dos outros infiéis. E para isso ele está fazendo certo, e para conquistar as virgens na vida eterna. Atirador e justiceiro, as pessoas que acreditam estar estabelecendo a justiça por meio da vingança. Se eu vingar aquela pessoa, eu estou fazendo justiça com as minhas próprias mãos. Gente, essas pessoas, elas têm tamanha convicção de que o que elas estão fazendo é algo bom. Paulo tinha a mesma convicção. Paulo falava, quanto mais cristãos, seguidores desse Jesus eu matar, melhor para o tradicionalismo, melhor, certo, para os judeus, para o judaísmo. Toda motivação, gente, assim, muito apaixonada, parece soar muito bem para os nossos próprios olhos. Vide esse momento de caos no nosso país, de eleição e o caramba. Todo mundo que está de um lado está certo. Está todo mundo certo. Ninguém está disposto a sentar para conversar. Está todo mundo certo. A motivação principal, pode botar o próximo, da imensa maioria dos vilões é clara, salvar o planeta da humanidade destruidora. Mas isso não deveria ser o papel dos heróis? Não deveria? Por quê? Porque no cerne deles, lá no índice, ele fala, isso é muito bom. Eu estou fazendo algo bom. O que isso tem a ver com Paulo, gente? O que a gente pode aprender com a vida de Paulo? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem esse tipo de convicção. A nossa motivação é muito mais forte que a palavra de Deus. Quando a nossa motivação e as nossas opiniões são mais fortes que a palavra de Deus, a gente pode tomar o cuidado de estar enxergando errado, estar matando crente, estar cumprindo algo que é totalmente contra os planos que Deus tem para a gente. Pode botar o próximo, mano. O que a gente pode então aprender com Paulo? A primeira coisa que a gente pode aprender com Paulo é aprender a se ver. São 3 pontos. O primeiro ponto é aprender a se ver. O texto que a gente leu, pode colocar, mano? É o texto de Atos. O primeiro texto é esse, Atos 7:59. Paulo está lá, vendo Estevão morrer. E sabe, gente, é crucial, eu e você, o que a gente pode aprender com essa história, essa mudança na vida de Paulo? É pensar, eu fiquei cego. O que eu tenho me tornado? Sabe, às vezes a gente fica cego para certas coisas na nossa vida, certos pecados na nossa vida. A gente fica cego para certos hábitos que estão levando a gente para um caminho destruidor. Porque já que são hábitos, a gente nem enxerga mais eles. Você percebe que isso para Paulo, ver a morte de um cristão, para ele era algo totalmente, ele chamava tipo isso de terça-feira. Era comum para ele ver um crente morrer. Depois ele fica, quando ele tem um arrependimento, ele tem um encontro com Jesus, o que acontece? Cai na cabeça dele e fala, meu Deus, mano, eu estava presente na morte de um irmão meu. Mas até ele ter um entendimento, aquilo para ele era normal. O primeiro passo para a gente conseguir romper isso na nossa cabeça, mudar de vida, a gente ter uma transformação como a que Paulo teve, que Paulo sai de um perseguidor de cristãos para aquele que, como a gente leu no começo, professa a mesma fé. Primeira coisa, a gente tem que aprender a olhar para nós mesmos. O Paulo tinha um sinal de doença, de que algo estava errado com ele, foi a morte de Estevão. Só que ele estava tão cego, gente, ele conseguiu ver que aquilo era algo ruim? Sim ou não? Para ele não fazia diferença alguma. O que eu e você estamos cegos?
Às vezes tem um monte de gente se matando ao nosso redor, espiritualmente. Você tem amigos, às vezes, que podem estar, mano, num lamaçal, velho, de uma vida de droga, de uma vida de promiscuidade, de lascívia. E para isso a gente já entendeu como algo normal. Não é normal. A vida que vivemos hoje não é uma vida normal. A vida que Deus criou para a gente não tem nada a ver com aquilo que a gente é oferecido para nós hoje. A gente tem que romper com isso. A ansiedade é normal, não é normal. Viver pecando e despecando e pedindo perdão é normal, não é normal. Um pé no mundo, um pé na igreja, não é normal. Ter uma vida inconstante, na vida do crente é assim mesmo, uma hora vai, uma hora não vai, uma hora vai, uma hora não vai, isso não é normal. Ter um mau testemunho, não é normal. Não é normal para um cristão orar por alguém ser curado e não curar. Não é normal para um cristão poder orar por alguém e essa pessoa não ser liberta. Não é normal. E a gente acreditou que ser um bom crente é ir na igreja, fazer tudo certinho e não pecar. E apontar o dedo para os outros quando eles pecarem. Isso não é cristianismo. Isso é religiosidade. Cristianismo é viver num outro nível de experiência com Deus, de obediência e de coisas acontecendo. Porque é esse Paulo que fala, a minha pregação não veio até vocês somente em palavras, mas em demonstração de poder. Paulo fala isso. Paulo fala, eu não vim só pregar para vocês o evangelho, eu vim demonstrar que Jesus Cristo é poderoso. Estão comigo, gente? Então a gente tem que mudar o que é normal. A gente acredita que muita coisa é normal, quando não deveria ser normal. A gente precisa mudar essas coisas. Então a primeira coisa é a gente aprender a se ver. O que move você? Encerrando essa ideia dos heróis, todo vilão e todo herói é movido por uma coisa. O que move você? O que faz você acordar mais cedo? O que faz você separar o seu tempo? É você mesmo? Se é você mesmo, a depressão está à porta da sua vida, muito em breve. Porque no momento que você se frustrar com você, é ladeira abaixo. Se aquilo que te move é a sua imagem no espelho, cuidado, você envelhece. Parece umas espinhas do tamanho de umas crateras. E aí não dá para esconder. Se o que te move é o sucesso que você tem, toma cuidado, porque você vai falhar. Não estou profetizando. Isso se chama vida. E nos momentos que a gente erra, é onde o Senhor pode nos restaurar, amém, gente? É onde Ele sustenta a gente. Agora, se essas coisas são as coisas mais importantes, são as coisas que movem a gente, o risco é muito grande a gente correr ladeira abaixo. Uma das principais habilidades que Paulo tinha, depois de encontrar Jesus, foi que ele se transformou num homem humilde. Repete comigo, humilde. Olha o que diz 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15, esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. O Paulo que matava crente, agora ele fala, eu sou o pior de todos. Isso é só depois de Jesus, gente. Antes de Jesus não existia nem essa ideia, você está entendendo? Só existe depois de Jesus, só existe depois de um encontro com Jesus. Então, uma das características de quando a gente aprende a se ver, é que o nosso coração se enche de humildade. O nosso coração se enche de humildade. Humildade não é pensar menos de você, humildade é pensar certo de você. Senhor, eu sou isso, as minhas limitações são essas, eu sei que eu tenho dificuldade nessa área, e por isso eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que me sustenta. Isso é humildade. Paulo se torna um improvável depois de uma experiência com Jesus. E uma das primeiras fichas que cai na cabeça dele é essa: eu sou pecador. Não é eu sou bom, vou pegar todo o meu conhecimento e estourar em Jerusalém. Não, foi de humildade. Nós não podemos se tornar os improváveis enquanto nós não conhecemos as nossas limitações e sondamos o nosso coração. Cristianismo não é performance. Cristianismo é transparência. Não é performance de, olha como eu sou bom, velho. Olha como eu não erro mais. Santidade e transparência tem muito a ver. Eu sou isso aqui, essa é a minha realidade. Eu preciso de ajuda. Eu não nego quem eu sou. Cristianismo não é performance, gente. Não é ficar mostrando para alguém o que você é, o que você não é. Cristianismo é testemunhar daquilo que Jesus fez na nossa vida e hoje nós somos outra pessoa. Amém, gente? É isso, o cristianismo é o poder de Jesus, não é o poder do Gustavo.
não é o seu poder. Às vezes nós temos pensamentos e desejos que vão completamente contra a palavra de Deus. E a gente não combate isso só através de pensamento positivo, a gente se combate se humilhando, falando, eu estou pensando errado. Quantas vezes você fala isso? Eu estou pensando errado. Eu falo muito, eu aprendi muito na minha vida a falar isso. Eu estou pensando errado sobre essa situação. Não é assim que Deus quer que eu pense sobre mim, sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Só que isso tem que ter humildade, tem ou não tem? Gustavo, você está falando então que você é humildão. Não sou humildão. Estou falando como é que eu luto, como é que eu venço as minhas guerras, como é que eu venço as minhas batalhas. Eu tenho que fazer essas perguntas para mim. Eu preciso de pessoas que me conhecem, que me confrontam com essas perguntas. O segundo ponto é aprender a ver Jesus. O primeiro é aprender a se ver. O segundo ponto é aprender a ver Jesus. Olha Atos 9, pode botar o próximo, Gessé. Atos 9, 3-5, diz assim: quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Cara, ele está indo para matar cristão, ele tem uma experiência com Jesus no meio do caminho. E, mano, aquilo muda a vida de Paulo. Jesus se revela a você, pode botar, Gessé, a próxima. Jesus se revela a você até quando você está na direção oposta. E quando você se rende a Ele, Ele te ensina a vê-lo. Às vezes a gente, sabe, a gente não quer ver Jesus de verdade. Quero conhecer Jesus, mas eu não quero. E ser achado nele, putz grila, essa letra é do caramba. Ser achado nele é onde quando você olha Jesus, você se encontra. Mas tem gente que não quer ver Jesus. Quer ter os benefícios de Jesus, mas não quer ver Jesus, conhecer Jesus. Porque não tem como ver Jesus e a vida continuar na mesma. Não tem. Paulo é a prova disso. E várias outras pessoas na Bíblia. Eu sou a prova disso. Quantos são prova disso aqui? Tem mais alguém que é prova disso aqui? Não dá para ser, minha vida acaba, eu mudo da água para o vinho. Não, mas você tem uma nova cabeça, a sua mente é transformada. Você começa a pensar coisas que você antes não pensava. Você começa a ser livre de coisas que você antes não conseguia ser livre. Mas isso é depois de um encontro com Jesus, depois de cair do cavalo. Precisa cair do cavalo, precisa ficar cego uns dias. Para Paulo foi isso que precisou. Quando, sabe, gente, eu vejo Jesus agora, eu consigo ver que Ele continua lá sentado no trono, que Ele governa sobre todas as coisas, que este mundo pertence a Ele, que os corações pertencem a Ele, e eu deixo de ser um justiceiro, eu deixo de ser alguém que quer justiça, e eu confio na justiça do Senhor. Eu começo a acreditar que os planos dele são bons, porque Deus é um Deus bom. Então eu paro de eu tentar ser bom, entende? Agora eu não tenho mais um esforço para ser bom. Eu confio na bondade dele, eu obedeço a ele. Entende que é um outro nível de cristianismo? Porque o Paulo foi ensinado a vida inteira dele o quê? Se você fizer tudo certinho, você então é um cara bom. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele fala: eu sou pecador, e a bondade que eu tenho por causa de Cristo Jesus. Olha como muda a cabeça. Muda ou não muda? Então a gente tem que sondar o nosso coração. Não adianta a gente querer aprender a ver Jesus se a gente não enxerga ainda primeiro quem eu e você somos de verdade. Pecador. Se você nunca teve essa experiência de falar: Senhor, eu sou um pecador, você precisa ter essa experiência hoje. Eu sou um pecador, Senhor, não tem nada de bom em mim. Eu preciso de algo novo na minha vida. Amém, gente? É isso que precisa. Começa assim, o processo de mudança começa assim. Senão a gente tem que ficar cego, igual Paulo ficou. Mas sabe, gente, o legal de Paulo é que Paulo não fica apenas com a visão do encontro. Paulo, depois de ter o primeiro encontro com Jesus, ele vai mais profundo. Repete comigo: profundo. Paulo, quando ele sai disso, ele tem a experiência, ele vai mais profundo. Olha o próximo texto. Atos 9, 19-22. Isso é Paulo. Paulo já foi lá na casa de Ananias. Paulo foi pregado o evangelho para ele se converte. Então Paulo está em Damasco. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto comigo. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Depois de Paulo já ter convertido, voltou a enxergar tudo mais. Ele está em Damasco com os discípulos. Logo,
começou a falar de Jesus nas sinagogas. Paulo, que matava os crentes, começa a entrar na sinagoga e falar sobre Jesus, sobre quem ele perseguia, dizendo: ele é o Filho de Deus. Todos ouviam e ficavam admirados. Nossa, não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus de Jerusalém? Perguntavam: e ele não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? Todo mundo ainda tinha um pezinho atrás com Paulo. Versículo 22, queria que você prestasse atenção. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, tipo, queixo caído, provando, repete comigo, provando que Jesus é o Cristo. No versículo 19, versículo 20, Paulo está, qual é a palavra que está grifada ali, gente? Falando, Jesus é o Cristo. No versículo 22 ele está provando. Pode pôr o próximo. Há uma diferença entre falar e provar. Há ou não há? Alguém fala para você que um lugar é bom, você descobre se aquilo é bom quando você prova. Há um intervalo muito importante na vida de Paulo entre os versículos de Atos 20, 21 e Atos 22. É um versículo na Bíblia, mas tem um espaço aí que explica esse trecho. Como é que Paulo sai de falar para provar? Entende que há uma maturidade entre essa diferença da vida de Paulo? No começo, Paulo apenas pregava e afirmava que Jesus era o Filho de Deus, mas depois Paulo, mais e mais, fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando e provando que Jesus é o Cristo. Demonstrar, gente, e provar é muito mais do que afirmar. Eu afirmo que eu sigo a Jesus, mas eu provei de Jesus. Eu demonstro o poder de Jesus quando eu falo, quando eu oro, quando eu converso, quando eu tenho relacionamento, quando eu cuido da minha namorada, quando eu zelo pela minha namorada, quando eu vivo uma vida de santidade, quando eu não sonego impostos, quando eu sou um cara correto, quando eu honro a minha palavra. Há uma diferença entre falar e há uma diferença de viver, de provar. Em um versículo Paulo sai de falar para viver. Onde que acontece isso? Atos não explica isso para a gente, mas lá em Gálatas 1 isso acontece. Isso a gente consegue entender lá em Gálatas 1. Paulo, após a sua conversão, Paulo não vai direto para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, mas ele vai para a Arábia, ele vai para uma outra região ali próximo, e ele passa 3 anos estudando a Bíblia. 3 anos. Estudando a Torá, estudando os profetas, o Antigo Testamento. E quando nesses 3 anos, que ele já conhecia, você entende, gente? Paulo já conhecia essa história. Mas depois de um encontro com Jesus, ele volta e fala: peraí, eu tenho que ler, eu tenho que conhecer de novo, porque tem alguma coisa que eu perdi aqui no meio. E quando ele lê, ele entende Jesus. Paulo faz um intensivo, primeiro com Jesus Cristo. Olha o que está lá em Gálatas 1, 11 a 12. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas para mim anunciada não provém do raciocínio humano. Não foi alguém que me ensinou de cabeça para cabeça. Ao contrário, eu não recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. E quando você vai lá em Gálatas 1, de 15 a 17, você tem exatamente esse trecho que eu falei. Paulo falando para os irmãos de Gálatas: olha, depois que eu acabei, que eu tive minha experiência, eu fui para a Arábia e fiquei 3 anos estudando, conhecendo, e lá Jesus se apareceu para mim e me ensinou as coisas que ele pregou para os discípulos. Porque Paulo não é um discípulo de Jesus, a gente esquece, né? Paulo não andou com Jesus, Paulo não andou no mesmo tempo que Jesus, ele não era discípulo. Paulo veio a conhecer Jesus depois de que ele morreu e ressuscitou. Gente, olha o nível de Paulo. Paulo sai de traidor para um cara que ficou cego, entrega a sua vida para Jesus, passa 3 anos lendo a Bíblia e Jesus se revela a ele. É improvável ou não é? Jesus não podia ter escolhido um carinha bom, desde o ventre da mãe, ensinar ele certinho na igreja, né? Ah não, esse aqui vai ser o melhor que Paulo. Não, Deus pega o mais improvável, o perseguidor de cristãos, e transforma ele numa bênção. Eu e você, independente de como nós começamos a nossa história, nós podemos nos tornar uma bênção para abençoar as pessoas, gente. É isso, a Bíblia é uma história de transformação.
É um livro de transformação. Paulo passa esses 3 anos estudando e Jesus é revelado então para ele. Pode botar o próximo, mano. Jesus permite ser encontrado na superfície, mas ele te chama para a profundidade. Ele pode ser encontrado na superfície. Não foi? Foi encontrado tombando um cavalo. Mas quando ele, depois do encontro, ele fala, vem aqui, ó. Agora eu quero te levar fundo. Eu quero te levar para conhecer o meu coração. Eu quero te revelar as coisas. Eu não quero que você aprenda somente pela boca de outros. Eu quero que você aprenda do meu coração. Jesus quer que você aprenda do coração dele, gente. Fala isso para a pessoa do seu lado. Jesus quer que você aprenda do coração dele. Mas fala com convicção. Dá um tapa em quem está dormindo. Jesus quer que você aprenda do coração dele. Não é somente da minha boca, gente. Eu amo pregar. Eu gosto de ensinar. Temos o culto de domingo aqui. Temos a célula, é uma bênção. Não estou falando para você anular isso. Mas você tem um conhecimento, uma profundidade, que você só vai conhecer e adquirir conhecendo a Jesus individualmente. Isso é conhecer Jesus. Não é cantar, eu quero conhecer Jesus. É intencionalmente separar tempo e buscar a Jesus, gente. E aqui eu já estou acabando, o último ponto. Pode botar o próximo, Gessé. Entregar tudo, a sua ideologia e as suas conquistas para Jesus. Então primeiro a gente aprende a se ver. Tem um choque de realidade. Eu sou isso aqui, eu tenho minhas limitações, eu sou um pecador. Isso nos transforma em pessoas humildes. Quando nos tornamos humildes, então conseguimos ver Jesus. E quando vemos Jesus, a gente consegue entender o propósito que ele tem para a gente. E aí quando Jesus se encontra aqui com o Edinho, ele fala, agora você tem que abrir mão das suas ideologias. Você tem que abrir mão das suas conquistas, daquilo que até hoje, então, quando falavam, né, bio de Facebook, né, descreva você mesmo. Todo mundo, se você faz faculdade, você é formado, você sempre começa com formado em. Nós não somos isso, nós não somos o que somos formados. Existe uma identidade maior para a gente, uma identidade de filho e de filha de Deus. Mas é brega. É a filha do rei. Essa é a nossa identidade. E quando a gente fica com medo de assumir isso, a gente vive uma vida medíocre. A gente vive uma vida de... Estou falando para você postar agora, eu sou filha do rei. Pá, não estou falando isso. Estou falando que quando a gente não vive essa vida como filhos e filhas, a gente vive uma vida medíocre com medo. A gente não toma posse das coisas. A gente não vai orar por alguém que está precisando de cura. A gente não vai orar por alguém que está precisando de necessidade. A gente não se posiciona sendo sal e luz. O que vão pensar de mim? Eu posso perder as amizades. Que bom, gente. Porque quando nós perdemos essas coisas, a gente está acumulando brasa sobre a nossa cabeça. E essas pessoas um dia vão conhecer o amor de Jesus. Mas começa com uma decisão própria. Então a gente tem que entregar tudo. Ideologia e conquista Jesus, Filipenses 3:7. Paulo falando sobre tudo que ele ganhou, tudo que ele aprendeu na vida inteira dele. Paulo é um cara muito inteligente. Paulo vira e fala assim, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Então sabe, você pode estudar, ter a sua formação, seja o melhor naquilo que Deus chamou para fazer. Mas isso é nada perto daquilo que o Senhor tem para você. Quando a gente entende isso, gente, o nosso trabalho vira uma plataforma para abençoar as pessoas. A nossa faculdade vira um campo missionário. A nossa escola vira campo missionário. Onde você pisa, o seu trabalho vira campo missionário. Porque Cristo é muito mais importante do que aquilo que a gente está se formando, do que aquilo que o mundo quer rotular e definir a gente. É Jesus Cristo que atesta a nossa identidade. Considero as coisas insignificantes. Eu vejo muito jovem hoje em dia colocando os seus estudos acima do Senhor. Colocando um Enem aí que vai chegar acima do Senhor. Sabia que você pode orar e Deus pode fazer você passar e ter uma baita numa nota no Enem? Quer dizer que você vai ser vagabundo e não vai estudar. Mas isso não vai definir você. Ser formal nessa prova não vai definir você. Quem define você é Jesus Cristo. Gustavo, então eu posso viver minha vida agora na vagabundice? Não, porque Deus usa os melhores, sim ou não? Assim como Ele usa os improváveis, mas Ele também usa aqueles que são chamados, preparados. Se você quer entrar em medicina, vai fundo, seja o melhor. E lá brilha a luz de Cristo na sua vida. Mas agora não abre mão para você estudar que nem um camelo e perde o relacionamento aqui.
aqui ou em qualquer outra igreja que Deus te levar. Porque não vale a pena uma formação de 4 anos, 5 anos, 7 anos, 60 anos. Um intercâmbio, um trabalho que faz trabalhar que nem um escravo. Isso não vale Jesus Cristo. Não vale. Quando você sacar isso, o seu trabalho vai dar muito mais fruto. Você vai abençoar muito mais pessoas. Mas isso tem que acontecer antes. Tem que entregar a nossa ideologia e entregar aquilo que a gente ainda está abraçadinho para o Senhor. Senão Ele não pode transformar nossas vidas. A estratégia do inferno, gente, é sempre a mesma. Paulo, ele sai de um estrategista do inferno para matar cristão, para um estrategista do reino de Deus. Atos 14, 21 a 23, a gente percebe que Paulo tem um método para fundar a igreja. Paulo, primeiro ele começa um trabalho de evangelismo, prega o evangelho, depois ele edifica, ele pega os crentes que estão lá convertidos, fortalece os crentes, ele encoraja eles, então ele escolhe presbíteros, pastores na igreja, cria uma igreja e vaza. Paulo tinha estratégias, planos para matar cristão, matar na estrada, matar não sei o quê. Ele para de ser um estrategista do diabo, porque tem gente que tem muita ideia boa pro mal, né? Sabe fazer esquema. Sabe aquela pessoa que sabe fazer esquema, mano? Tem um dom para fazer esquema, que é uma coisa de louco. Você imagina se usasse isso pro reino de Deus. Cara, isso é maravilhoso. Mas você está entendendo que eu estou dizendo isso? Sai do esquema para ganhar benefício para você, consagra isso ao Senhor, porque é uma habilidade que o Senhor te deu para pensar logicamente. Abençoar muitas pessoas. Isso quer dizer entregar as suas ideologias. Isso quer dizer entregar e consagrar aquilo que você sabe fazer para o Senhor. Nada, até o que você pensa que é mais inútil que você sabe fazer, Deus pode transformar numa bênção. Gustavo, eu não sei falar, mas se você sabe ouvir, a gente está precisando de ouvintes hoje em dia no mundo. Não estou precisando de faladores, de falantes. Precisamos de ouvintes. Um ouvinte que tem a palavra de Deus sabe encorajar no momento certo. Mas esse é o momento, a gente às vezes não consagra essas coisas ao Senhor. Aquele que colocava medo nos cristãos, próximo Gessé. Próximo. Aquele que colocava medo nos cristãos passou a colocar medo no inferno. Olha o que diz Atos 19, 15. Certa ocasião, um capeta, um demônio, um espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem são vocês? Mano, um capeta falar que conhece Paulo, mano. Paulo tinha uma autoridade do caramba, mano. Paulo não era qualquer um, mas antes ele era um improvável, um perseguidor, um matador de cristãos. Mas por causa de Jesus na vida dele, ele entende quem ele é, ele passa a ver Jesus, uma experiência pessoal, se humilha, entrega tudo para Cristo. E gente, a vida de Paulo é exemplo para a gente até hoje. Quantos anos Paulo já morreu? E até hoje nós aprendemos com a vida dele. Eu não quero que depois dos anos que eu morrer as pessoas me lembrem como uma pessoa legal. Eu quero poder ter deixado uma marca na vida delas. Isso começa com as escolhas que nós fazemos agora. E sabe, Paulo ele não parou na conversão e no perdão, ele se tornou improvável também na relevância. A missão aí, olha o que Paulo se torna relevante, gente. Pode botar aí 6 pontos, e aí a gente acaba aqui. Ele trabalhava nos grandes centros urbanos, porque para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Paulo fica 1 ano em Antioquia. Antioquia é a terceira maior cidade da época. Ele ficou lá com Barnabé, plantando igreja com Barnabé. Só que olha que interessante, Paulo, lá em Antioquia, apesar de Paulo ser tudo, a Bíblia diz que Paulo enviou Barnabé e Paulo. Então quem era primeiro para o Senhor? Barnabé. Barnabé é o cara que endossou Paulo. Falou, não, esse cara, ele vale a pena. Ele não vai matar vocês. Mesmo o Barnabé sendo um cara mais simples, não tendo a instrução que Paulo tinha, quando Deus manda para Antioquia, para uma igreja, para um centro grande, para abençoar as pessoas, Paulo fala, primeiro Barnabé, depois Paulo. O que eu quero dizer com isso? Gente, estar debaixo de autoridade e submissão é uma maravilha. Porque isso foi o que fez com que Paulo abençoasse e fosse frutífero. Não foi porque ele era o melhor. Ele podia ter ficado, né? Não, sou eu sou melhor que Barnabé. Não, ele se submete. Ele se submete. E a igreja de Antioquia é abençoada. E depois, quando eles se preparam, constroem a igreja de Antioquia e depois são enviados. E são enviados, a Bíblia também fala de novo, Barnabé e Paulo. É sempre assim.
O Senhor não vai levantar os chamados para eles serem principais, vai levantar os chamados para servirem com alguém, para abençoarem as pessoas. É sempre em dois, é sempre em par. Por isso a gente não pode andar sozinho. Então Paulo pregava nas sinagogas a fim de alcançar judeus, prosélitos e gentios. Paulo pregava tanto para judeu quanto para gentio, para quem não era judeu. Focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. Paulo tinha um tamanho entendimento, mano, que Paulo conseguia explicar para um judeu. É que a gente não tem essa dimensão. Mas ele conseguia mostrar Jesus no Pentateuco. Ele conseguia mostrar Jesus em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Jesus está aqui. E os caras, tinham uma experiência só na explicação de Paulo. Às vezes a gente tenta explicar a Bíblia, a gente se embanana todo, não é verdade? Porque às vezes a gente precisa depender mais de Deus, a gente precisa conhecer a Bíblia. Paulo tinha essa habilidade, ele era um improvável que Deus transformou em alguém para abençoar as pessoas. Pode pôr o próximo. Paulo percebeu as características culturais e a necessidade dos ouvintes, de modo que as aplicava na mensagem. Paulo pregava para as pessoas sabendo onde elas trabalhavam, qual era a cultura delas. Ele mantinha contato com as comunidades cristãs. E ele fazia visitas, escrevia as cartas. E Paulo estava atento à justiça social, sabe, gente? A gente aprende muito de justiça social no Novo Testamento com Jesus e também com Paulo. Paulo estava atento às injustiças. Igrejas que precisavam, ele mandava carta para igrejas mais ricas e falava: banquem os irmãos lá porque eles estão precisando de ajuda. Paulo estava envolvido com todo mundo. Paulo não se adequou só e não, agora eu vou pregar. Paulo estava no chão da fábrica. Paulo estava com a galera que estava sofrendo. Paulo não se elitizou e falou: agora eu só prego. Paulo estava com as pessoas. Esse é o cristianismo relevante que transforma as pessoas, amém, gente? Esse é o cristianismo. Então, sabe, essa vida extraordinária de Paulo está disponível para mim e para você. Você crê nisso? Você crê de verdade? Está disponível para a gente. Porque não se trata de performance, se trata da gente entender quem nós somos. Se trata de nós nos arrependermos. Se trata de nós entregarmos. Talvez para você o que está te faltando é você já entregou sua vida para Jesus, mas você não abre mão das suas vontades, dos seus desejos, da sua ideologia. Eu sou assim, eu vou morrer assim. Vai morrer cedo. Que Deus não pode operar enquanto você na sua vida você não quer abrir mão dessas coisas. Você fala: não, isso não me faz mal. Sabe essas ideias de tipo, mano, eu sei, eu cuido disso, eu tenho controle sobre isso. Não tem nada, esse negócio que te tem. Eu tenho controle sobre esse vício aqui, eu tenho controle sobre pornografia, eu tenho controle sobre bebida, eu tenho controle sobre droga. Não tem, esse bagulho te tem. E a única maneira de mudar isso, estou falando de experiência própria. Eu já passei por isso. Experiência própria, você só se livra disso quando você abre mão, quando você entende que você é pecador como Paulo, quando você se arrepende e fala: Senhor, eu não sei sair dessa situação, eu abro mão. É assim que começa. E para isso a gente precisa confessar, para isso a gente precisa conversar. Você pode ficar em pé comigo para a gente ler o último texto? Essa é a resposta que Paulo deu. A resposta que Paulo deu está ali em Filipenses 7,11. Você não precisa repetir comigo, mas eu queria muito que você lesse. Fiz questão de colocar esse texto aí, para a gente conseguir ler. Olha o que Paulo diz. Eu pensava que essas coisas, falando sobre a antiga, todo o raciocínio dele, todo o entendimento dele, que ele conquistou na vida inteira. Ele fala assim: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei. Eu não conto mais com só obedecer à lei e obedecer o que me manda, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com Ele participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Vale a pena? Você quer fazer essa oração, gente?
Sim ou não? Porque essa oração é Paulo falando, olha, eu estou pegando toda a minha ideologia, tudo aquilo que eu penso que eu sei, tudo aquilo que eu acho que era importante, todo o meu entendimento sobre as coisas, porque sabe, gente, a gente tem que ser justo, sabe? Com esse tempo de internet, Facebook, a gente se acha muito. A gente vê uma pessoa que discorda da nossa opinião, a gente fala, eu sou muito melhor, muito mais inteligente que ela, porque eu não tenho essa opinião nefasta que ela tem. Porque eu não voto no fulano, eu voto no outro, eu sou melhor. Eu tenho um novo tipo intelectual de entendimento das coisas. Eu sou mais maduro porque eu não penso dessa maneira. Tudo isso é orgulho. A gente precisa se render, parar de viver essa vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido, gente? A gente se compara muito, a gente se sente muito melhor que as outras pessoas. Isso não traz para a gente graça. Isso não traz para a gente bênção. Então, queria que a gente lesse isso junto. Aos que quiserem, se você não quiser fazer essa oração, não tem nenhum problema. Mas se você quer fazer essa oração, e eu li com você pausadamente. Porque a oração não é só quando você está de olho fechado falando Ave Maria, não é essa não. Quando você está de olho fechado falando repetições vãs. É quando conscientemente você fala, Senhor, eu estou assumindo um compromisso e eu quero fazer isso. Nós terminamos o nosso acampamento falando que nós éramos um grande exército, certo, gente? Que o Senhor ia usar a gente para abençoar essa cidade, curar as pessoas. Vocês lembram disso? Sim ou não? Isso não é só para quem estava no acampamento, isso é para nós como Atibaia, como MAI, como comunidade. O Senhor liberou isso sobre a gente e nós vamos fazer isso, amém? Só que o processo, para a gente fazer como Paulo fez e abençoar tudo, começou aqui. Então, eu vou começar lendo o microfone. E aí, se você quiser continuar, você ora também, mas eu não queria que você orasse por constrangimento. Você pode ficar quieto, sem nenhum problema. E aí, depois dessa oração, a gente encerra orando, juntos. Pode ser? Então vamos lá, se você quiser ler, 3, 2, 1. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Amém. Feche os seus olhos aí, coloca a sua mão no seu coração, você que fez essa oração. Pai, nós sabemos, Pai, que a vida de Paulo transformou, Senhor, tantas pessoas, Pai. A vida de Paulo, um cara que se preparou a vida inteira para perseguir cristãos, o Senhor transformou num abençoador, num apóstolo, Pai. Senhor, o Senhor realmente usa as pessoas que são improváveis, Senhor. O Senhor transforma, Pai, os começos ruins muitas vezes da nossa vida, a nossa inconstância, mas o Senhor transforma em algo bom, Senhor Jesus. O Senhor é capaz de transformar o que é impossível em algo que é totalmente possível, Pai. Por isso, Pai, nessa noite, Senhor, Pai, eu sei que existem tantos Paulos aqui, Senhor Jesus. Tantos homens e mulheres aqui, Pai, que serão, Senhor Jesus, pregadores da Tua palavra, que serão abençoadores, Pai, que serão aquelas pessoas que vão falar, e quando as pessoas ouvirem, vão entender o Evangelho, Pai, assim como acontecia com Paulo, Senhor. Eu te peço, Pai, que sobre nós aqui, Pai, no MAG Atibaia, na nossa igreja, Senhor, e Pai, em todas as outras igrejas da nossa cidade aqui de Atibaia, Senhor, haja, Senhor Jesus, um espírito, Pai, de Paulo, Senhor Jesus. Um espírito, Pai, que conhecia quem era, entendeu que era pecador, humilde, se humilhou e disse que precisava da graça e do amor do Senhor, Pai. Nos dá esse espírito para nós, Senhor Jesus, no nosso coração, Senhor. Depois disso, Pai, nós te pedimos, nos traz uma experiência nova contigo, Senhor.
Uma experiência que é capaz, Pai, de levar a gente para algo mais profundo, Senhor. Porque o Senhor não quer a gente na superfície, o Senhor não quer a gente só cantando música, o Senhor não quer a gente só ouvindo mensagem, o Senhor quer a gente como discípulos de Jesus, comprometidos, Pai, que oram pelas pessoas e são libertas, que oram e elas são curadas, Pai, que pregam a palavra dentro e fora de tempo, Senhor. Nos traz, Pai, esse coração humilde, nos traz essa experiência de avivamento cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. E, Pai, que todo dia nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, ideologias e convicções, Pai, a Ti, Senhor. Porque sabemos, Pai, que nós não podemos lutar e vencer, Pai, as tentações, mas o Senhor já vence elas por nós, Pai. Por isso que nós podemos andar sempre na luz contigo, Senhor, e conhecendo a Tua palavra, Senhor. Impede a gente de flertar com o pecado, Senhor. Impede a gente de viver uma vida, Pai, que acariciando pecados dentro do nosso coração, que não deixam a gente viver a vida, Pai, que o Senhor tem para a gente. Senhor, nos livra, Pai, de sermos como aqueles vilões que a gente viu, Pai, que estão tão convictos de que estão fazendo a coisa certa, e que estão, Senhor, se afastando cada vez mais de Ti, Senhor. Dá-nos um coração humilde, Senhor Jesus. Dá-nos um coração igual ao Teu, Pai. O Senhor Jesus falou, sede manso e humilde de coração como eu sou, Pai. Nós queremos ser mansos e humildes para abençoar as pessoas da nossa cidade. Para mostrarmos, Pai, que a igreja de verdade é uma igreja que ama, não é uma igreja que julga, não é uma igreja que aponta pecado, mas é uma igreja que demonstra poder, restauração, Senhor, e cura, Pai. É essa igreja que nós queremos ser, Senhor. Mas primeiro, Pai, nos faz cair do cavalo, Senhor. Faz a gente quebrar, Senhor Jesus, o nosso coração diante de Ti. Porque é nesse momento que nós abrimos mãos, Pai, da nossa vida, que o Senhor transforma ela em bênção para as outras pessoas, Senhor. Faz isso na nossa vida, Pai. Nos torna, Pai, improvável, assim como Paulo foi, para poder abençoar as pessoas, Pai. Nós cremos que o Senhor é capaz de fazer isso. Independente do nosso começo, Pai, o importante é como nós terminamos, Senhor. E nós queremos terminar com a nossa vida glorificando a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.